Pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo do Crente Version. Fica com a gente até o final que hoje eu vou falar sobre Deus batendo em outros deuses. Isso já aconteceu? Fica comigo até o final, tá bom? Valeu! Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês que me seguem na rede social, no Instagram, no YouTube, no Face, obrigado mesmo. Aqui o canal Fala Fê para a gente conversar e o Crente Verso específico sobre temas da Bíblia. Eu tento todo mês mandar um conteúdo bem bacana. Já falamos sobre a Bíblia, falamos sobre o Apocalipse. Vê lá os vídeos, você vai curtir bastante, tá bom? Espero que te abençoe e abençoe todo mundo ao seu redor. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar para você seguir lá o Sentir Amor. No último vídeo eu já falei. Queria mostrar novamente a xícara que eu recebi na cesta de chocolates. É claro que as marcas eu não vou mostrar aqui para não fazer merchandising de graça. Hashtag Crentiversion. Vídeo de hoje, Crentiversion sobre Êxodo. Olha que xícara top. Muito obrigado, Dani. Você é demais. Vamos lá. Um dos meus amigos, em um grupo aí, ele teve uma reunião com amigos e tal, e uma pessoa falou assim, nós vamos passar por isso, vamos passar por essa pandemia tranquila, se Deus quiser. Aí a outra, abençoada, falou o seguinte, mas tem que pedir aí para outros deuses, né, porque só o Deus não tá dando conta. E eu acho muito engraçado as pessoas fazerem piada desse tipo, porque elas não têm conhecimento nenhum sobre Deus. Elas não têm conhecimento sobre o Deus da Bíblia. Nós já conversamos aqui sobre a Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é demais, ele é top. Ele é o Deus perfeito, ele é o único Deus onipotente. E vamos lá. O que isso tem a ver, Felipe, com o vídeo de hoje? Eu quero falar sobre Êxodo. E as pessoas não têm o conhecimento que Deus ele já bateu em outros deuses. Ele já mostrou o quão poderoso ele é. E aí eu queria falar de Êxodo para mostrar, a gente fazer um breve estudo, uma breve leitura para a gente entender o porquê que não precisa Deus mais provar hoje que ele é Deus maior do que todos os outros deuses, que ele é o Deus onipotente, porque ele já fez isso. E se as pessoas conhecessem essa história da Bíblia, se estudassem de verdade, elas saberiam que não é brincadeira, porque Deus é muito poderoso. E antes de tudo nós vamos ler Êxodo. Eu escolhi Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 2. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que conte aos teus filhos e os filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus fala para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos que eu zombei do faraó e de seus deuses. Mas vamos conversar. Felipe, por que você está falando isso? Porque a piada que eu falei no início do vídeo, aconteceu verdadeiramente, uma pessoa fez essa piada. Eu acho que se você é crente e riu dessa piada, infelizmente, você não tem conhecimento do poder de Deus. E quão perigoso é uma brincadeira desse tipo. Vamos lá. Vamos falar das 10 pragas. O mar em sangue, as rãs, granizo, a escuridão e assim vai. Os egípcios naquela época eles tinham o costume de adorar muitas coisas, assim como algumas culturas ainda têm esse costume. Ainda hoje as pessoas têm esse costume de adorar deuses, adorar muitas coisas. Hoje em dia nós temos vaca que é sagrada, rato que é sagrado, cachorro que é sagrado. Tudo isso são deuses. E lá no Egito, Deus pega e mostra para os egípcios que eles estão cultuando deuses falsos, que são coisas criadas pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, quando ele fala que criou todas as coisas, o escritor de Gênesis ele está falando o seguinte, todas essas coisas que vocês adoram, como o Deus Sol, o Deus Mar, o Deus isso, o Deus aquilo, tudo foi criado por um Deus só, que é o Deus do Senhor, o Deus dos Hebreus, na época do Egito. Então vamos lá. Felipe, mas como assim? As pragas, cada praga foi específico para que ele mostrasse o poder dele sobre o controle de Deus sobre aquele universo que era Deus para eles. Por exemplo, quando ele transforma o mar, o rio em sangue e toda a água em sangue, ele estava dando um soco na cara do deus Nilo, que era a personificação de um deus.
O rio Nilo era um deus, era uma divindade para eles. E como eles acreditavam que o rio era um deus, quando Arão toca no rio e ele se torna em sangue, Deus naquele momento ele estava automaticamente mostrando, esse Deus aqui eu posso ferir. Aí nós vamos para a segunda praga. A primeira praga foi o mar. O rio virou sangue, atacando Deus. A segunda praga foram as rãs. Era uma deusa, a rã era uma deusa chamada Requete. Se eu não me engano é Requete a pronúncia. Era uma deusa rã. E aí Deus mostra o que eles adoravam. Deus faz eles pegarem nojo, faz eles pegarem e ficarem com raivas. Porque as rãs começam a vir e fazer uma destruição assim de estética. O momento, o lugar onde eles iam era horrível. Eles começam a abominar aquilo que eles adoravam. Deus faz isso, ele fere dessa forma na segunda praga. E aí nós vamos para a terceira praga, que são piolhos. Deus manda piolhos. E piolhos pega em tudo. Pega no rebanho, pega no faraó, pega nos magos. E o que acontece específico nessa praga? Os magos não conseguem recriar. Nós, quando Deus faz algo na nossa vida, a gente sempre tenta ver alguma coisa natural, alguma explicação natural para desvendar, para tirar o momento, para desvendar não, para tirar o agir de Deus. E o que eles estavam fazendo era isso, eles conseguiam copiar. Os magos conseguiam copiar, mas o poder de Deus era demais. Mas vem os piolhos e nas pragas do piolho eles admitem que não poderia ser algo se não fosse um Deus soberano. Se não fosse o dedo do próprio Deus. Eles falam, na passagem, na Bíblia eles falam, não poderia ser se não fosse Deus. Tem dedo de Deus nessa história. Vamos lá, a quarta praga, ela é específica porque ela faz o seguinte, ela faz separação, ela é mais interessante porque ela faz separação entre o Egito e o povo escravo. Na terra que eles moravam, não foi atacada. A partir da quarta praga, eles começam a ser cobertos por uma proteção espiritual, é óbvio. E vamos lá. O povo do Egito ainda não acreditava que Deus era soberano e ele estava tomando conta de tudo. Então Deus continua mandando pragas para mostrar o poder dele. Ele fala, como eu disse, como a gente leu, eu vou mostrar milagres. E a palavra é essa mesmo, milagres. São coisas que Deus fez. Não é pragas e maldição, são milagres para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Mas há uma coisa interessante. Os magos lá do faraó, eles conseguiam imitar. Só que Deus, desde o início, quando Moisés joga o cajado no chão e ele vira serpente, e os magos também conseguem fazer isso, Deus mostra que ele é muito poderoso. A cobra de Moisés engole a cobra dos dois. Isso significava que ele engoliu a magia do outro. Ele é muito mais poderoso. Desde o início, Deus vem mostrando para Faraó que ele tinha o poder sobre tudo. O Faraó nunca abriu os olhos para obedecer a Deus. E assim Deus faz endurecer o coração de Faraó. E aí na quarta praga, como eu disse, ataca especificamente o povo do Egito. As moscas não atacam o povo hebreu. Isso é muito interessante, porque Deus começa a guardar o seu povo e mostrar a diferença. E aí Deus deixa claro, eu quero separação do meu povo para o meu povo me adorar. E aí o faraó não deixa, óbvio. A quinta praga é a morte dos rebanhos. E aí, como eu disse no início, até hoje algumas pessoas adoram, cultuam animais. Os rebanhos morrerem era uma afronta aos deuses da fertilidade, como a vaca, o boi era Deus, eram deuses, os cabritos e todo rebanho, quando Deus ataca os rebanhos e faz eles morrerem, é uma afronta. Ele está dizendo, eu sou Deus, até em cima desse Deus. E voltando, só para a gente deixar específico, os magos conseguiam fazer algumas coisas, mas outras não, porque o inimigo de Deus, ele consegue enganar a gente, consegue fazer truques, mas Deus é onipotente e toda soberania está nas mãos do Senhor. Vamos continuar. Sexta praga, ferida na pele. O interessante dessa praga é que os magos saem da presença de Faraó e eles vão para cada um para sua casa para buscar proteção, porque eles não veem mais saída. Então os deuses que eles estavam buscando, clamando até agora, não os protegeram de nenhuma. Então eles desistem e eles saem da presença do Faraó. Faraó, que é claro, também era um deus. Faraó era um deus adorado pelos egípcios. Então Deus já ataca
direto também esse Deus. E aí a sétima praga, que é o granizo, a chuva de pedra. Eu acho muito bom a gente entrar e parar um pouquinho para pensar que Deus dá um tempo nessa praga. Deus dá um tempo para essa praga. Ele fala assim, ó, você tem a chance de deixar. Faraó, por que ele faz isso? É claro que ninguém pode dar certeza disso, mas é muito interessante você entender que Deus dá um tempo para mostrar que Ele está controlando. Não é eventos, como explicam os magos, eventos consequenciais. Sim, são eventos consequenciais, mas Deus controla cada evento no momento específico em que os hebreus estavam precisando daqueles eventos. E aí Ele dá um tempo, fala, ó, você vai voltar atrás? Você vai deixar o povo embora? Não vai deixar. Então Deus dá um tempo para mostrar que Ele é soberano e controla até as mazelas que Ele vai derramar sobre o povo. A oitava praga é o gafanhoto destruindo tudo o que a chuva de granizo não destruiu. E agora eu queria abrir um parêntese, um estudo que eu fiz mais específico dessa afronta, porque essa afronta, que é a nona, ela pega todos os deuses de uma vez. Na cultura egípcia existia existia uma história que dizia o seguinte: o sol caminhava pela terra, quando escurecia, os deuses, todos os deuses, lutavam contra uma força maligna que não queria deixar o sol nascer de novo. Então, cada dia que o sol nascia, significava para os egípcios que os deuses, todos os deuses, porque eles não eram onipotentes, todos os deuses lutando contra essa força do mal, que era representada na deusa. Esse mal era representado numa serpente, muitas vezes também representado num jacaré e também representado num dragão. Essa era a Apófis. Apófis era uma deusa que era proibida ser adorada, para você ter uma ideia. Ela era o mal do mal, ela era o mal do mal. E ela durante a noite, ela não queria, ela lutava contra os outros deuses para não permitir que o sol voltasse no outro dia. Então, quando o sol voltava, os egípcios tinham a certeza que os seus deuses ganharam a luta contra o mal. E para você ter uma ideia, tinha um deus chamado Sete. Esse deus Sete era um deus mau. E algumas imagens da época mostram ele mesmo lutando contra essa serpente. Porque ela era muito mal. Até ele, que era do mal, ia a favor dos deuses para que o sol voltasse a iluminar no outro dia. Então vamos lá. A nona praga é a escuridão. Quando Deus faz isso, ele mostra que todos os deuses não são capazes de segurar quando Deus onipotente quer mostrar o seu poder. E houve escuridão no Egito. Então era um soco na cara de todas as divindades, porque era o máximo, era o ápice de força, porque todos os deuses lutavam contra essa serpente. E Deus mostra a escuridão, era tão escuro que parecia que dava para pegar a escuridão. Deus faz isso para mostrar o quão grande e poderoso Ele é. E aí nós vamos para a décima praga, que é a praga que Deus mata o primogênito de todos. E aí o faraó abre o jogo e deixa o povo ir até a porta do Mar Vermelho, certo? E por que a gente está conversando sobre isso, Felipe? Porque eu queria dizer que você que ri de piadas contra Deus, que adora brincadeiras que mostram que Deus é fraco, Deus não precisa mostrar para você que Ele é forte, que Ele é poderoso. Ele já mostrou em uma época onde todos os deuses foram colocados no chinelo. E um parêntese aqui, quando Moisés leva o faraó, cobras, serpentes, jacarés, ele mostra que Deus tem o poder até sobre o mais temível mal que o faraó podia ter. Deus tem controle sobre tudo. Então quando você acha que é só mais um Deus, não é apenas um Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele já provou, pegou todos os deuses do Egito, colocou em sua mão, esmagou e mostrou: eu sou Deus. E eu fiz de propósito para mostrar o quanto eu sou poderoso. Vocês vão brincar comigo, vocês vão mexer comigo, mas eu continuo sendo Deus, soberano, onipotente, universal, onipresente e o mais poderoso Deus de todos. Você pode adorar quem você quiser,
Você pode até se adorar, mas Deus é soberano e Ele é poderoso. Ele não precisa provar para a gente que Ele é Deus. Ele já fez isso. Ele provou a não só lutando contra os deuses do Egito, entre aspas, mostrando que tudo aquilo que eles creem é criação de Deus. O sol é criação de Deus, a água é criação de Deus, os rebanhos são criação de Deus. Deus mostra o seu poder através disso. E ainda mais, ele mostra entregando o seu filho como o cordeiro da Páscoa para libertar-nos de todo o pecado. Nós somos filhos de Deus, nós conseguimos atravessar o mar da perseguição e da escravidão porque o cordeiro foi morto e as nossas casas estão protegidas com o sangue do cordeiro. Esse é o paralelo que eu queria fazer sobre Jesus e a Páscoa. Todo mundo já sabe, mas o específico o importante desse vídeo é que Deus já mostrou que Ele é o Deus verdadeiro. Ele já mostrou que Ele é o Deus poderoso. Você pode adorar o que você quiser, você pode ter outras divindades, você pode ver manifestações miraculosas sendo feitas pelo mal, mas Deus está no controle e o poder de Deus é muito maior. Mas Felipe, quando você vê pessoas sendo curadas e tal, hoje em dia, blá blá blá, beleza. Para Satanás, para o inimigo, é muito fácil. Ele te dá uma cura, mas ele te dá um falso profeta. E aí você adora esse Deus até o fim da sua vida. Infelizmente, o final da sua vida é o inferno. Por quê? Porque você teve a chance de conhecer a Deus, mas porque recebeu uma cura de um Deus falso, você escolheu adorá-lo. Então presta atenção, Deus já mostrou o quão poderoso Ele é, Deus já mostrou o quão forte Ele é. Ele não precisa mostrar hoje. Não fique indignado quando as pessoas fazem piadas com Deus. Ele é soberano e Ele está cuidando de tudo. Tudo está no controle de Deus. O sol, o mar, tudo, as rãs, o granizo, os gafanhotos, tudo está no controle de Deus, porque Ele é o Deus onipotente. Beleza? Amém? Amém. Espero que tenha te abençoado, espero que você consiga compartilhar para abençoar mais pessoas, para que pessoas entendam que Deus já provou que Ele é Deus e não precisa mais, tá bom? Espero que você goste, espero que te abençoe. Até a próxima, muito obrigado. #CrenteVerso. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.